Você se culpa demais? Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de pensamentos, né? Dois tipos de distorções cognitivas. O primeiro pensamento que nós vamos falar é justamente a personalização. É quando você atribui de forma desproporcional a responsabilidade diante de um evento negativo que aconteceu, sem reconhecer que também teve a participação de outras pessoas, por exemplo. Vou dar um exemplo, um término de um relacionamento. Terminou por minha culpa. Eu atribuo a mim toda a responsabilidade pelo que aconteceu. Um outro pensamento é justamente o contrário. A pessoa coloca toda a responsabilidade em cima do outro. Você se concentra no outro como culpado e se recusa a assumir a responsabilidade da mudança. Por exemplo, todos esses problemas são culpa dos meus pais, né? Então eu jogo toda a responsabilidade para cima dos pais e eu tiro a responsabilidade que me cabe. Nós temos um instrumento na terapia que eu gosto bastante, que se chama torta de responsabilidades. Vamos pensar aqui numa torta, tá? E a pessoa coloca, né, todos os fatores que contribuíram para aquela situação. O término de um namoro. Ela estava muito desatenta. O outro ponto, ele estava com muitos ciúmes. Um outro ponto, uma pessoa começou a se participar dessa relação, a se meter nessa relação. Um outro ponto, uma crise financeira. Ou seja, podem ter tido vários fatores que contribuíram naquele acontecimento. A pessoa vai colocando cada um desses fatores. Isso ajuda a visualizar tanto a minha responsabilidade, aquilo que me cabe, qual é a minha fatia da torta, né? Porque se eu não olho para a minha responsabilidade, eu perco uma bela oportunidade de crescimento e de amadurecimento. E a pessoa que tá pensando assim, que a responsabilidade é toda dela, ela vai perceber que tiveram outros fatores que contribuíram, tá bom? Então, esses dois pensamentos. Eu estou me culpando demais ou estou culpando demais os outros? Vamos pensar sobre isso?